Olá pessoal, é o professor Baez falando. Na aula de hoje nós vamos falar sobre escalas. Tá? Vamos ver algumas coisas sobre escala, a conceituação do que é uma escala. Tá? O que vem ser, primeiramente, então, o que vem ser uma escala? Uma escala é você estabelecer uma relação de proporção entre o real, aquilo que existe, e aquilo que o representa, aquilo que representa esse real. No caso, o que representa o real seria um desenho, uma maquete, um protótipo. Tá? Então eu vou estabelecer uma relação entre o que existe e o meu desenho. Certo? Uma relação de proporção. Eu vou pegar um tanto no real e vou representar diferente, maior ou menor no meu desenho. Tá? E isso eu vou fazer para todas as medidas desse real. Transferir no meu desenho proporcionalmente. Isso é o que é uma escala. Tá? Então a gente pode fazer o desenho maior do que existe ou menor. Para isso a gente vai ver o que? Uma classificação das escalas. Então quando eu tenho alguma coisa grande, eu preciso representar uma construção no meu papel, eu não vou representá-lo do tamanho real, tá? Do tamanho que é lá na obra, você imagina o tamanho do papel que eu tenho que representar essa construção. Então, se eu pego uma construção, eu vou estabelecer uma proporção para que no meu desenho saia pequenininho, que caiba na minha folha. Então, eu vou pegar um tanto lá na obra, vou reduzir e vou passar para o meu papel. A isso nós chamamos escala de redução. Tá? Ao contrário disso, existem certas coisas pequenas. Por exemplo, um chip de um computador, chip de um celular, que é praticamente, os desenhos ali são invisíveis ao olho nu. Então você precisa pegar uma coisa que amplie, pega uma lente lá para ampliar. E no desenho, tá, nós precisamos representar isso daí. Então o que eu faço? Eu pego uma coisa pequenininha e amplio, desenho grandão, desenho maior, faço uma ampliação daquela coisa pequenininha. A isso nós chamamos escala de ampliação, certo? E também eu posso fazer no tamanho real, no tamanho natural, tá? Eu pego uma coisa que mede tanto, eu faço e meça esse mesmo tanto. Eu pego 1, represento por 1. É o que a gente chama de escala natural, tá? Em que a proporção estabelecida é 1. Certo? E como que eu estabeleço essas relações? Como eu estabeleço uma proporção entre uma coisa e outra? Tá? Uma unidade do desenho representa X unidades no real. Então, uma unidade, uma coisa que eu faço no meu desenho, eu vou representar lá no real tantas vezes aquela unidade. Pego uma, representa por 10, por 20, por 30. Tá? De tal modo que eu represento no meu desenho uma unidade, tá? E o executor vai lá, representa tantas vezes essa unidade no real. Eu represento 1 centímetro no meu desenho e o executor vai lá e faz tantas vezes, tá, o que está no meu desenho. Certo? Então isso é estabelecer uma proporção. Vamos ver agora, que vai dar para esclarecer melhor um pouquinho isso daí. Ó. Sempre nós vamos nos referir a centímetros. Então quando eu falo em escala, eu falo pego 1 centímetro, vou representar por 20, 30, 40, 50, 100 centímetros. Tá? Então eu vou sempre me referir a centímetros. Exemplo, se eu faço um desenho
tá? Faço 1 centímetro no meu desenho, o executor vai lá, faz 100 centímetros na obra, tá? Eu digo que ele executou na escala 1:100, ou no meu desenho e no real. Eu fiz 1 centímetro, ele foi lá, fez 100 vezes maior, fez 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, né? Então, se eu desenhei na escala 1:100, se eu desenhei 1 centímetro, o pedreiro foi lá, fez 1 metro, 100 centímetros. Eu digo que isso é a escala 1:100 e eu vou representar da maneira que está em preto aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí no meio, ó, ESC.1:2.100. Eu leio escala 1:100 e as escalas são representadas dessa maneira aí. Um outro exemplo, ó, embaixo aí. Se eu faço 1 centímetro no meu desenho e o pedreiro, o executor, faz 50 centímetros na obra, eu digo que ele executou na escala 1:50, tá? Então, ESC 1:50. O que significa isso? Que ele fez 50 vezes aquilo que está no meu desenho, tá? Se ele fez 50 vezes o que está no meu desenho, se eu fiz 1, ele fez 50 centímetros, 50 centímetros é metade de 1 metro. Então, um desenho na escala 1:50. 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros no real, certo? O inverso também é válido. Como que é inverso? Se eu tenho na obra algo desenhado e eu quero representá-lo em escala, por exemplo, se eu tenho na obra 100 centímetros, que é 1 metro, né? Eu tenho 100 centímetros na obra e eu quero desenhar isso daí na escala 1:100. Então eu pego 100 centímetros e divido pelo fator da escala, que é 100. Tá? Então 100 dividido por 100 vai dar 1 centímetro, que é o que eu devo desenhar. Então o pedreiro fez lá 1 metro na obra, que são 100 centímetros, eu vou lá no meu desenho e faço 1 centímetro. Se o pedreiro foi lá, fez 2 metros. 2 metros são 200 centímetros. Eu dividido por 100, 200 centímetros dividido por 100, vai me dar 2 centímetros. Então, se ele fez 2 metros na obra, eu represento no meu desenho 2 centímetros. Ok? Vamos lá na escala 1:50. Se eu tenho 100 centímetros na obra, tá? 100 centímetros na obra, que é 1 metro. Eu divido por 50, vai me dar então 2 centímetros. 100 dividido por 50, 2 centímetros. É o que eu devo desenhar. Então, 1 metro na obra é representado por 2 centímetros no meu desenho. Tá? Então, vocês vejam bem, ó, na escala 1:100, 1 centímetro representa 1 metro. Na escala 1:50, 2 centímetros, o dobro, né, representa 1 metro também. Isso significa que na escala 1:50, meu desenho sai 2 vezes maior do que na 1:100. Vamos ver, nós vamos retomar isso daí para esclarecer melhor. Vamos a outro exemplo aqui, ó, que escala 1:25, são feitas para os detalhes, que dá um desenho grande, né? Então, se eu tenho 100 centímetros na obra, 1 metro, e eu quero fazer um desenho na escala 1:25,
eu divido 100 centímetros, 1 metro, divido 1 metro por 25. 100 centímetros dividido por 25, 100 por 25, dá 4 centímetros. Então é o que eu vou desenhar. Se eu tenho 1 metro na obra, eu desenho 4 centímetros no meu papel. Você vê que já o meu desenho já ficou maior, tá? Então, 1 para 25 é uma escala em que eu uso para detalhes, tá? Porque me dá um desenho bastante grande, certo? Aqui, ó, nós temos então um desenho, tá? Que está representando o contorno de um cômodo. Esse daqui, ó. Esse cômodo está representado em 3 escalas, tá? Esse cômodo mede 3 metros por 4 metros, certo? Então, eu fui lá na obra, tem um quartinho lá que mede 3 metros por 4 metros. Tá? Eu vou pedir então para que vocês desenhem nessas 3 escalas. A primeira coisa que a gente tem que reparar é que você vê que na escala 1 para 25, que é o retângulo maior, tá? É o desenho maior. Por que que é maior? Porque eu dividi somente por 25. Escala 1 para 50 é o desenho médio aqui, ó. Porque eu dividi o real, os 3 por 4, por 50, certo? Então me deu um desenho médio. E esse menor, que é a escala 1 para 100, eu dividi o real por 100 vezes, tá? Dividi por 100. Então me deu um desenho pequenininho, porque eu dividi por mais vezes, tá? Um negócio bastante importante, ó, e fica claro que a cota do meu desenho real não muda. Eu tenho lá construído 3 metros por 4 metros. Isso é real e eu vou sempre cotar 3 metros por 4 metros, independente do tamanho do meu desenho. Então vocês vejam bem que eu fiz na escala 1 para 25, tá grandão o desenho, é 3 por 4 que mede o cômodo, tá? Fiz na escala 1 para 50, deu um desenho médio, é 3 por 4 a cota do cômodo. Fiz na escala 1 para 100, deu pequenininho, 3 por 4 é a medida desse cômodo, tá? Essas cotas aqui, ó, são apenas para localização, esse ponto inicial do desenho que eu fiz. Aqui as cotas estão em milímetros, 120 milímetros e 90 milímetros. Não faz parte dessa representação, é apenas a localização desse ponto inicial que nós vamos fazer esse desenho aqui, ó. Vocês farão esse desenho na folha A3, certo? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente faz as escalas. Agora, nós vamos precisar sempre ficar dividindo. Professor, 3 por 4, dividido 3 por 25 é fácil, 3 por 50 é fácil. Mas, por exemplo, se eu tenho um cômodo que mede 3,25, já começa a complicar, precisa de uma calculadorazinha aí, né? Preciso de uma calculadorazinha. Então, pessoal, existe o escalímetro, e o escalímetro vai facilitar e muito, porque com o escalímetro eu não preciso ficar fazendo essas divisões. Eu preciso apenas ficar fazendo a leitura direta, tá ok? Tá, então numa próxima aula nós vamos ver isso daí, tá?